proteger o meu patrimônio se eu estiver com dívidas? Se você está devendo até o osso, provavelmente você tem essa dúvida também. Está com medo de perder carro, perder casa, perder alguma outra coisa que esteja no seu nome? Eu vou te ensinar aqui estratégias efetivas. Quando é que o banco pode realmente tomar seu patrimônio, quando não pode, quais dívidas podem tomar seu patrimônio mais rápido, quais não. Se você tem esse tipo de problema, esse tipo de dúvida, medo, fica comigo nesse vídeo que você vai sair daqui com todas as respostas que você precisa direto ao ponto. Eu sou consultor financeiro há mais de 10 anos trabalhando no mercado financeiro. Me chamo André Felipe, sou especialista em investimentos, sou especialista em superendividamento. Tenho um escritório aqui especializado em assessoria financeira para superendividados, onde a gente ensina você a quitar suas dívidas com até 95% de desconto. Então, se você quer mais conteúdos como esse e não quer terminar o ano endividado como você começou, se inscreve aqui, porque toda semana tem vídeo novo para você. Não perde tempo. Primeira coisa que você tem que entender é o que pode e o que não pode ser penhorado. O artigo 833 do Código de Processo Civil, ele trata sobre os bens impenhoráveis. Existem bens que o banco pode penhorar por conta de uma dívida e existem bens que são chamados de bens impenhoráveis, que não podem ser tomados por conta de dívida. Por exemplo, a casa onde você mora com sua família. Então, eu tenho um imóvel no meu nome, é a casa que eu moro, o banco pode tomar essa dívida por conta de um cartão de crédito, por exemplo? Não, ela é impenhorável, a não ser que seja uma casa ultra luxuosa, você devendo 50 mil no cartão de crédito há 2 anos que você não paga, e mora numa casa de R$1 milhão. Pode chegar, mas é muito improvável que isso aconteça. Então a casa que você mora é considerada um bem impenhorável, a aliança de casamento é um bem impenhorável, o salário é um bem impenhorável, exceto em caso de pensão alimentícia, né, que aí tem uma força ainda maior. Mas grande parte dos bens que você utiliza, eles são impenhoráveis, tá? Principalmente se você não tem vários imóveis, tem somente um. Qual que é a dúvida que a pessoa geralmente tem? André, eu estou pagando financiamento da minha casa, o apartamento que eu moro, a casa que eu moro é financiada. O banco pode tomar por conta do cartão de crédito que eu tenho em outro banco? A resposta é não. Por quê? Porque você só tem a posse dessa casa, você não tem a propriedade. Essa casa financiada ela não te pertence legalmente até você pagar a última parcela e entrar com a retirada do gravame do financiamento lá na matrícula do imóvel, tirando aquela alienação fiduciária. Até isso acontecer na matrícula do imóvel, aquele imóvel não é seu, você tem somente a posse e não a propriedade. Então, fica muito atento sobre isso, porque tomar o seu imóvel por conta de dívida é uma coisa extremamente improvável, para não dizer quase beirando a impossibilidade total. E agora uma coisa que você tem que entender é a diferença dos tipos de dívidas, né? Tem dívidas com garantias e dívidas sem garantia. Dívida que tem o próprio bem como garantia, isso aí sim, indiferente se é a única casa que você tem, indiferente se é o único carro que você tem, não interessa o que seja. O banco pode tomar e vai tomar em caso de inadimplência durante alguns meses, 3, 4 parcelas atrasadas, ele pode retomar aquele bem. Por quê? Quando você contraiu aquela dívida, você alienou aquele bem como garantia naquela dívida. Então, por exemplo, eu vou financiar um apartamento, eu não tenho dinheiro para comprar aquele apartamento à vista. Eu faço um financiamento para comprar aquele apartamento. Quando eu faço aquele financiamento, o próprio bem, objeto do financiamento, que é o apartamento em si, ele fica alienado àquela dívida. É chamado de alienação fiduciária. Que eu estou falando para o banco o quê? Banco, me empresta aqui esses 500 mil reais, que se eu não te pagar direitinho, você toma um apartamento que eu vou comprar com esses 500 mil reais. Aí sim, mesmo sendo a única casa, se você não pagar, isso aí vai para leilão, esse imóvel vai ser rematado para alguém, a pessoa vai entrar com emissão na posse, você vai ter 30 dias ali mais ou menos para poder pagar. Se não pagar, vai vir força policial, vai te tirar da casa, mesmo sendo a única casa na verdade que você tem. Então, essas dívidas que não tem garantia, é muito difícil de chegar no teu patrimônio. Chegaria num caso muito isolado, um caso muito específico, como por exemplo cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Agora, dívidas que tenham bem em garantia, essa sim, por causa da alienação fiduciária, o banco pode retomar aquele bem patrimônio muito rápido, mas unicamente aquele patrimônio daquela dívida que está inadimplente, como financiamento alto, home equity, financiamento imobiliário, que eu acabei de citar para você aqui. E agora uma parte muito importante, que são algumas estratégias legais para proteção do seu patrimônio. Então, André, beleza, estou com dívida lá em atraso, não estou conseguindo pagar cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal que eu fiz no banco, e eu tenho mais de uma casa no meu nome, ou eu tenho um dinheiro que está guardado em uma outra conta, mas eu não posso utilizar esse dinheiro por qualquer outro motivo, ou porque eu estou implementando um reset financeiro, ou eu fico um tempo inadimplente ali para forçar o banco a negociar aquela dívida com desconto comigo, coisa que eu aprendi aqui no canal.
como é que eu vou fazer para proteger o meu patrimônio e blindar o meu patrimônio? Existem algumas estratégias legais para isso. Por exemplo, a primeira delas, se você é um profissional liberal, um profissional PJ, tem uma empresa no seu nome, uma coisa muito importante que você tem que fazer, principalmente se você está lidando com dívidas, é a separação patrimonial da sua pessoa jurídica e da sua pessoa física. Ninguém pode, mas o endividado principalmente, não pode ter uma conta PJ onde movimenta coisa da pessoa física e da pessoa jurídica. Ou uma conta pessoa física que nessa mesma conta paga coisa da empresa e coisa da casa. Não pode. Você tem que fazer a separação patrimonial para você trazer segurança para o patrimônio tanto da empresa quanto da sua pessoa física. Então você pode sofrer um processo, uma ação chamada de desconsideração da personalidade jurídica, e aí suas dívidas do PJ vai para a pessoa física, a dívida da pessoa física vai para o PJ e vira um rolo danado. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você principalmente está lidando com dívida, todo mundo tem que fazer isso, mas principalmente você ter uma conta para a empresa e ter uma conta para a sua pessoa física, né? Então nessa conta da empresa lá, você recebe o dinheiro dos seus clientes, você paga as contas da empresa. Como que eu pago as minhas contas? O dinheiro que você tiver de lucro, você vai determinar o quanto você vai transferir para você todo mês, transfere aquele dinheiro para você e lá você vai pagar as contas da sua casa. O seu aluguel da sua casa, alimentação da sua casa, escola dos seus filhos, né? Nessa conta pessoa física com o dinheiro que saiu da conta pessoa jurídica. Não paga escola de criança na conta da empresa e nem paga aluguel do escritório da empresa na conta da pessoa física. Não faça isso, se a confusão patrimonial vai trazer mais risco para os seus patrimônios por causa de improbidade. Você está sendo negligente financeiramente e você pode ter que assumir riscos com isso. Segunda maneira de você proteger os seus patrimônios em caso de superendividamento é fazer uma reorganização antecipada. O que chama isso? Por que é isso? Como é que funciona? Por que é antecipado? Você tem que mexer no seu patrimônio de maneira legal antes de você sofrer uma ação judicial de execução. Então, já tem anos que você está endividado lá, que você está 3 anos sem pagar uma dívida de mais de R$500 mil. Exemplo, não tem como pagar. É iminente que aquela dívida vai para a justiça em algum momento, porque já tem anos que eu estou atrasado com aquela dívida, ou mais de anos que eu estou atrasado com aquela dívida, vão me acionar na justiça. Antes dessa iminente ação judicial, eu preciso reorganizar alguns patrimônios. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou sofrer uma ação judicial na conta da minha empresa, exemplo, ou na conta do meu negócio, cara, então eu não vou manter dinheiro naquele mesmo CNPJ, né? Eu vou de maneira inteligente reorganizar aquele dinheiro num outro CNPJ ou no CPF de algum cônjuge. Se eu tenho um carro que está no meu nome que pode ser tomado por causa de uma dívida de cartão de R$200 mil que eu já não consigo pagar há 2 anos, ótimo, eu posso ter aquele carro no nome da minha esposa, ou na hora que eu vou fazer a aquisição de um novo veículo, de um novo patrimônio, eu posso comprar no nome de uma outra pessoa, de um filho, de uma mãe, de alguém que seja de meu relacionamento íntimo pessoal? Se sim, é o ideal fazer essa reorganização para que esse patrimônio não esteja vinculado ao mesmo CPF ou CNPJ da dívida que vai estourar. Você vai fazer isso depois de sofrer uma ação judicial? Não, porque aí pode se considerar uma fraude à execução, tá? Então, se depois que você sofre uma ação, você começa a tirar as coisas do seu nome, doando de maneira fictícia, transferindo dinheiro de uma conta para outra, isso pode ser caracterizado como fraude à execução e você pode sofrer ônus com isso. Então, não faça isso depois de uma ação judicial. Você tem que se antecipar a esse processo de maneira legal, fazendo essa reorganização. Significa que eu tirei o carro do meu nome, está no nome de outra pessoa, por exemplo, porque eu vou ter uma dívida no meu CPF. Que eu protegi totalmente o meu carro e nunca vai chegar nele? Não também. Tá? Por exemplo, o nome da minha esposa é uma barreira a mais de proteção. Aquilo vai levar mais tempo para chegar até o teu veículo. Então vai chegar um processo da pessoa física, vai tentar executar a sua pessoa física, vai fazer um monte de negociação com você, vai fazer um monte de proposta, não conseguiu, aquilo vai indo para novas instâncias de cobrança, tentando executar outros bens. Então vai levar mais tempo até que o banco consiga chegar naquele patrimônio que já não está no seu nome mais. Mas pode vir a acontecer, principalmente se for alguém que está ligado a você num relacionamento muito íntimo pessoal. Então fica atento nisso, porque você tem que se antecipar e não quer dizer que você não vai pagar o que você está fraudando. Não, são estratégias que você faz para ganhar um pouco mais de tempo, a fim de estar levantando caixa para você conseguir negociar a quitação daquela dívida com um grande desconto. Beleza? Então isso é algo que você precisa fazer de maneira antecipada. Se você já está endividado e está nesse vídeo, você tem que ter a noção de que o processo judicial não é o fim da linha. Então, se você sofreu um processo judicial, André, eu estou com um processo judicial aqui, tem uma dívida de muitos anos que está atrasada, não tem condição de pagar, sofreu o processo, perdeu, acabou. Não.
O processo judicial é o início de uma outra etapa durante o decorrer desse processo, que dependendo do tipo de processo, pode ser uma ação de conhecimento, ação monitória, ação de execução, a depender de qual tipo de ação é, por exemplo, isso pode demorar meses, pode demorar anos para finalizar, depende. O processo judicial geralmente é lento, a maioria dos casos, né? Exceto uma ação de execução, alguma coisa assim, mas a maioria das ações são muito lentas. E durante todo o andamento desse processo, você ainda tem condições de fazer proposta, fazer negociação, fazer uma ação, fazer um agendamento de uma negociação extrajudicial, tentar negociar fora da justiça, tentar fazer acordo. Ali o banco ainda vai vendo que aquela ação está se tornando morosa e está demorando para acontecer. Ele vai fazer acordo para você que está com grande desconto para se livrar daquilo logo. Então, a ação judicial não é o fim da linha, é o começo de uma terceira etapa e ali, ainda assim você conseguir êxito nas negociações e conseguir quitar sua dívida com grande desconto também, beleza? Então, para fechar, você tem que saber que existem os bens impenhoráveis, tem dívidas que vão penhorar qualquer bem que você tem, outras não, você tem que estar atento a elas, por isso que tem dívidas que a gente reseta, tem dívidas que a gente não reseta. Saiba se sua dívida tem algum bem em garantia ou se não tem bem em garantia. Seja inteligente com o seu patrimônio para poder blindá-lo e protegê-lo e faça separação patrimonial para que você não misture conta pessoa física contra pessoa jurídica. Então, se essa é a sua situação hoje de ter duas contas ali, está tudo misturado, faça essa separação para você trazer ainda mais segurança para suas contas, tanto da empresa quanto da sua pessoa física. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, conseguiu entender um pouco mais sobre como proteger seu patrimônio, quais dívidas colocam você em risco, quais nem tanto, você vai fazer o seguinte: você curte esse conteúdo para aparecer mais vídeos como esse para você. Se você tem uma esposa, um esposo ou alguém da sua família que está com esse tipo de dúvida, que você sabe que está lidando com endividamento também, você pode causar um alívio muito grande na vida da pessoa tirando essas dúvidas. Pega esse vídeo, manda para essa pessoa assistir também. Se você precisar da minha ajuda para analisar pessoalmente o seu caso, você vai fazer o seguinte: você vai aqui no comentário fixado desse vídeo, vai clicar, preencher um pequeno formulário de aplicação. Você pode concorrer a uma consultoria completamente gratuita com o consultor do meu time que vai analisar a sua vida financeira, analisar suas dívidas, vai te passar um plano de reset e quem sabe a gente consegue te ajudar a resolver o seu problema muito mais rápido do que você imagina. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Clica aqui embaixo, a gente se fala e se vê numa consultoria gratuita. Tchau, obrigado.